Salve Faculdade Santa Maria da Glória, Faculdade SMG de Maringá, curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda da SMG. Hoje nós temos um assunto novo, nós vamos falar a respeito de cultura organizacional, dando uma sequência àquele material de comportamento organizacional que a gente vem trabalhando, tá certo? Então a cultura é uma matéria que está contida dentro do comportamento organizacional e nós vamos fazer uma abordagem. Esse material não é material que vai cair nessa prova da semana que vem. Ele já é material para o segundo bimestre, tá valendo? Então vamos trabalhar hoje a cultura organizacional, pessoal. Assunto bem legal, assunto que a gente vai entender algumas diferenciações a respeito dos comportamentos baseados em culturas, né, das nossas crenças, das nossas, no nosso modo de ser, de como a gente foi educado, como que a gente pensa a respeito de vários valores, né? Então isso é muito importante que a gente também conheça como funciona a cabeça do nosso consumidor, né? Entendendo como funciona a cabeça do nosso consumidor, nós precisamos trabalhar também uma coisa chamada endomarketing, que é a cabeça dos nossos clientes internos, dos nossos funcionários, certo? Trabalhando esse comportamento que a gente veio trazendo até hoje para vocês, a gente passa a entender muito bem como funciona a cabeça, o comportamento desses consumidores perante ao mercado, né? Mas a gente precisa também entender como funciona internamente, como funciona dentro do nosso endomarketing. Tá? E dentro do nosso comportamento organizacional, nós temos a matéria de cultura organizacional para a gente saber como funciona e como se desenvolve uma cultura organizacional, uma cultura dentro da própria organização, né? Dentro do nosso próprio meio de trabalho de desenvolvimento. Tá certo? Vamos dar uma olhada na nossa capa aqui, que o material tá lindo hoje nessa cor avermelhada. Olha lá. Olha, curso de Publicidade e Propaganda, Faculdade Santa Maria da Glória SMG. Tá? Alguns temas a respeito do comportamento do consumidor e a cultura organizacional, uma vez que as duas andam juntas. Inclusive a cultura está contida dentro da matéria de comportamento do consumidor. Certo? A gente entende o consumidor, mas precisamos criar algumas bases para fazermos com que a nossa cultura também seja muito evidente e muito direcionada aos nossos clientes internos e externos, tá certo? O que a gente vai abordar nesse material, tá aí, ó, cultura organizacional, tipos de cultura organizacional, breve história do estudo do comportamento do consumidor e as tipologias da cultura organizacional. Então vejam, meus amigos, isso que a gente vai entender nesse material de hoje, todo esse desenvolvimento da cultura organizacional. Claro, se eu fosse passar todo o material existente em cultura organizacional, eu teria que dar uma aula aqui, pegar um livro, né, e passar um ano inteiro falando para vocês de cultura organizacional. Não dá, é uma aula, é um episódio apenas que a gente vai tratar disso. Provavelmente no segundo bimestre eu traga mais material a respeito da cultura organizacional, mas hoje nós vamos trabalhar alguma coisa bastante resumida, ou algumas partes conceituais, algumas partes sobre significados, aplicação, né, algumas ferramentas, para que vocês possam entender de fato o que é a cultura organizacional. E aí sim passar a ter o emprego das técnicas ou melhorar os seus aspectos comportamentais da organização, melhorando a sua cultura de organização, tá bom? Vamos para o próximo slide que eu quero falar para vocês uma parte conceitual. Dá uma olhadinha ali, ó. A influência das regras de grupo e o papel das pessoas. Veja que eu estou fazendo uma abordagem aqui entre grupos e pessoas. Tá? Os grupos são compostos por pessoas. Então eu sempre trato no singular e trato também na parte de grupo, na parte plural das pessoas. Tá
bom? Um dos primeiros aspectos importantes sobre o comportamento de consumo de uma empresa é que, neste caso, os participantes envolvidos no processo de compra e consumo são grupos de diversos níveis hierárquicos, com diferentes papéis, graus de influência e importância decisória, conforme Silva 2015. Olha só, o que eu quero que vocês entendam quando a gente está falando desse grupo de pessoas e de pessoas no próprio singular, tá? Um dos primeiros aspectos, como aborda aqui a nossa autora, tá? Aspectos importantes sobre o comportamento de consumo de uma empresa é que os participantes envolvidos no processo de compra, quem compra? Nós mesmos podemos comprar de nós, né? Sendo cliente interno, sendo funcionários, colaboradores, e também entendendo a cabeça daquele consumidor. Tá? Então esses grupos, eles possuem diversos níveis hierárquicos. Tá? São grupos dos mais variados. Então a gente precisa entender cada classificação, cada nível desse aí, cada ocupação que essas pessoas têm, né? Os seus papéis, o que eles se aplicam no próprio mercado, né? Os seus graus de influência e a importância decisória. Né? Porque a gente entendendo lá fora, entendendo aqui dentro da organização, esses parceiros, esses colaboradores e os seus níveis, a gente vai passar a ter um emprego mais correto, mais objetivo, tá, para a transformação da nossa cultura de uma forma positiva, que é o objetivo maior, né, dos resultados que a gente determina, né, para o desenvolvimento organizacional, tá certo? Vamos lá, seguindo ali, dá uma olhadinha na tela. Neste sentido, a proposta mais adequada para a análise dos diversos processos decisórios é a formada pelas regras de grupo e não pelos elementos psicológicos de análise individuais. Porém, as influências psicológicas e emocionais continuam presentes, pois apesar das regras determinarem que as decisões finais são externas às pessoas e precisam alcançar objetivos grupais ou institucionais, as decisões tomadas em seu nome também são geradas por grupos de pessoas que se relacionam continuamente, conforme Silva, página 137 de 2015. Veja, essa abordagem da autora eu acho fantástica, né? Ela diz que a proposta mais adequada para uma análise dos diversos processos decisórios, né? São muitos processos que devemos tomar decisões dentro da organização a respeito de tudo da nossa gestão. Né? Então, ela diz que é formada por regras de grupo e não só pelos elementos psicológicos, né, de análise individuais. Eu não posso moldar a cultura da minha empresa baseado no estratégico X, no tático Y, no operacional Z. Porque se eu fizer isso aqui, eu vou formar uma bagunça. Não vai dar certo. Tá? Por quê? As pessoas, elas possuem posturas, comportamentos, estilos, as suas partes psicológicas totalmente diferentes uma das outras. Elas podem até se assemelhar em algumas coisas, mas ela sempre carrega os seus valores, as suas crenças, principalmente, para si, e aí leva muitas vezes, quando não há preparação, quando não há uma formação, acaba levando para dentro da organização as suas crenças e os seus valores. Às vezes essas crenças e esses valores, eles são um pouco distorcidos da realidade que a empresa pretende utilizar, né? Então ele diz que a gente precisa pensar no quê? Na parte de grupo e não no individual. Aí a gente vai moldar essa nossa cultura baseada no grupo de colaboradores que nós temos, seja em qualquer um dos níveis, estratégico, tático, operacional. De fato, o melhor ocorre se você conseguir aplicar isso em todo o grupo.
mas precisamente você precisa começar pelo nível estratégico. Tá? Começa pelo nível estratégico para que ele possa levar até os níveis subalternos, os níveis inferiores, né? Como que vai funcionar, como que é essa cultura que ele deseja que seja empregada nessa organização, tá? Deixa eu dar um breve histórico aqui. Eu não trouxe para vocês a história completa da cultura organizacional, de tudo que foi criado, né? Como que rolou isso aí, tem da década de 50, 60, 70, 80, tá? Mas eu vou dar aqui só uma breve aqui para vocês poderem entender como que surgiu isso aí, tá? E depois numa outra oportunidade, aí se vocês inclusive desejarem, eu trago uma aula só pra gente falando do histórico, né, de como surgiu, quem fez, como foi desenvolvido e como é empregado até hoje, tá bom? É longo, já tem uns 70 por aí já, tá? A gente já tem informações aqui da década de 50 para vocês terem ideia. Vamos dar uma olhada ali na tela para vocês entenderem, olha. Breve história do estudo do comportamento do consumidor. Jacob, Johar e Morin, 1998, afirma que o estudo sobre o comportamento do consumidor nasceu na área da psicologia e que proporcionou o surgimento de uma nova linha de investigação. Ela é denominada psicologia social. Inicialmente foram desenvolvidos trabalhos envolvendo conceitos como atitude, comunicação e persuasão. Com o reconhecimento da importância desta temática, a psicologia social ganhou adeptos que promoveram trabalhos sobre outros construtos, com os estudos sobre memória, processamento de informação e tomada de decisão, conforme Jacob et al., 1998. Veja, pessoal, eu sempre falei, eu sempre toco nesse assunto da importância que tem a psicologia para a administração. A nossa área de gestão, ela precisa entender muito bem. Quando eu me especializei em marketing, inclusive quando eu fui estudar fora do país, eu estudei o neuromarketing, que é a neurociência aplicada no mercado, no marketing. E ali eu descobri mais do que eu sabia da importância da psicologia na gestão, na administração. Então leve muito a sério, respeite muito os profissionais de psicologia, porque eles são muito importantes para todo o nosso desenvolvimento comportamental, seja do público interno ou do público externo, tá? A gente tem que sempre respeitar muito esses profissionais e sempre que precisar, se apegue a eles, que para o desenvolvimento psicológico, comportamental, eles têm um conhecimento bem aprofundado, e pode nos ajudar muito e bem nesse sentido do comportamento do consumidor, tá bom? Tá valendo? Vamos lá para a próxima ali, que eu vou falar um pouquinho mais da cultura, dá uma olhadinha. Olha, agora eu vou falar sobre Churchill, 2005, na página 154, onde tem uma citação direta, e aí ele diz o seguinte: um dos meios mais importantes pelos quais uma sociedade influencia o comportamento dos indivíduos é a sua cultura. Abre aspas. O complexo de valores e comportamentos aprendidos que são compartilhados por uma sociedade e destinam-se a aumentar a sua probabilidade de sobrevivência, fecha aspas. As pessoas expressam sua cultura ao afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes e práticas que reflitam esses valores, Então veja aqui. Ali no começo eu já falei para vocês que traz essas informações, essa bagagem de informações a respeito de crenças, de valores, de costumes, e a gente acaba levando isso para dentro da organização. Então tem que ser moldado, tem que ser muito bem feitinho aqui. Eu vejo uma outra coisa também. A cultura é tão importante, não só da cultura organizacional, mas ela como um todo,
que quando a gente contrata um profissional que ele vem de uma outra região, ele vem da região sul, ele é mais fechado, né, mais centrado e tal. Se eu contrato um funcionário, um colaborador, né, qualquer tipo de parceiro que vem do Nordeste, por exemplo, ele é um cara animadão, né, um cara mais gente boa e tal, mas né, leva a coisa do jeitão, porque a cultura deles é uma cultura de alegria, é uma cultura assim, uma empatia bacaníssima. Eu vejo muito essa diferença aí. A gente pega o paulistano, por exemplo. O paulistano é um cara muito centrado, o cara vive para trabalhar mesmo, né? São ótimos profissionais que saem dali, né? O curitibano, mais fechado ainda, mais centrado, né? Aqui no norte do Paraná, onde nós vivemos aqui em Maringá, já é mais tranquilo, já é interior, a gente já tem um outro ritmo, tá? Temos ótimos profissionais também. Então quando a gente contrata alguém que é aqui da nossa região, que participa da nossa cultura, a gente não tem tanto diferenciamento de cultura como povo, de cultura como cidadão mesmo, né? Por quê? Porque a gente fala porta, a gente tem os mesmos costumes aí, muito aproximados de músicas, de comidas, né? O maringaense adora um churrasco na rua, no canteiro da avenida, adora uma aglomeração aí para tomar uma cervejinha gelada, né? Então isso tudo faz parte. Eu morei no Mato Grosso, quando eu cheguei lá, eu senti uma diferença muito grande, porque as pessoas de fato têm outra cultura, né? Então, para eu alinhar a cultura dentro da organização com as pessoas, eu vou ter essa dificuldade também. Não só da cultura de povos, mas a sua cultura relacionada à crença, a atitudes, valores, aquilo que ela traz de berço, entendendo? Então, a gente tem que respeitar principalmente a cultura alheia, né? Mas também impor a nossa própria cultura, a nossa cultura da organização. Cara, tu quer trabalhar na minha empresa, você tem que acreditar na minha cultura. Você tem que fazer aquilo. Se você não concorda, então você não está alinhado com... mas professor, e se o proprietário, se o dono ali da empresa, né, ele criou uma cultura, mas está equivocado, está cometendo... Bom, isso é um outro fator que pode ser corrigido também. Mas se ele quer que você se alinhe àquilo ali, né, se você não concorda, se os seus valores são comprometidos nisso, caia fora. Vai fazer o quê? Tá? Eu costumo sempre, em toda a minha carreira, toda a minha vida profissional, nunca trabalhei com gente desonesta. Né? Detesto gente desonesta. Então, todo lugar que eu tive, eu passei por um longo tempo, sempre muito bem alinhado, né, a essa cultura, acreditando também, né, na hombridade, na lealdade e acreditando principalmente na honestidade. Tá? Então isso é muito importante para que a gente consiga se alinhar nos valores. Aí fica mais fácil, né? Se o patrão pensa igual, pensa parecido, né? Vai ficar um pouco mais fácil, tá certo? Bom, pessoal, eu vou entrar agora, né, no que é cultura organizacional. Dá uma olhada nessa tela, que bonita, ó. O que é cultura organizacional? Vamos começar a falar da dita cuja agora. Olha o próximo slide. Cultura organizacional. Eu trouxe aqui a Venato aqui porque eu adoro ele. O Chiavenato é um excelente compilador, né? Ele traz muitas citações, muitos cases, e é o cara que já está na estrada há muitos anos. Dá uma olhadinha aqui, eu vou te contar uma história, depois eu volto aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre comportamento organizacional, inclusive, e aí eu puxei o assunto de cultura e tal, e aí eu vi uma citação de 2002 e uma de 2005 do Chiavenato, e quando eu puxei para dar uma olhadinha, o livro estava em espanhol. Olha que maravilha! Olha até onde o nosso escritor brasileiro, né, chegou. Com todas as honras e glórias que ele merece, porque é um excelente escritor, tá bom? Veja. Cultura organizacional. Para Chiavenato, a cultura organizacional
é capaz de estimular a satisfação no trabalho, a motivação e o desempenho dos colaboradores. Os indivíduos, abrindo aspas, né, os indivíduos aguardam recompensas, satisfações e frustrações. E essas expectativas tendem a levar à motivação. Fatores de satisfação são os que demonstram os sentimentos mais produtivos do profissional em relação ao trabalho, conforme que a Venato 2002. Veja, meus amigos, quando o Venato vem e afirma que a cultura organizacional é capaz de estimular a satisfação no trabalho, a motivação e o desempenho dos colaboradores, a gente já fica um pouco mais aliviado. Porque se eu desenvolver qualquer programa ali dentro ali para trabalhar o desenvolvimento organizacional, da cultura organizacional, eu vou estar levando como consequência a motivação dos meus funcionários. E vice-versa também, tá? Porque os trabalhos desenvolvidos para o desenvolvimento da motivação, ele vai também corroborar com a minha cultura organizacional. Uma cultura, a empresa pode ter uma cultura aí de ser feliz, de ser motivadora, de dar muita ênfase, de dar muita moral para o seu colaborador, né? E isso aí é bastante importante, tá? Porque indivíduos aguardam recompensas, né, satisfações e também frustrações, né? Faz parte do pacote do comportamento das pessoas serem felizes e também frustradas, tá? Nem sempre a gente é feliz, nem sempre a gente é frustrado também. Às vezes teu time perde, você fica de mau humor no domingo. Às vezes teu time ganha, você fica super motivado, fica feliz, beija os filhos e tudo. Então tem uma porção de coisas aí que fazem parte, né, de toda essa cultura da motivação também, né? Aí eu joguei no meio aqui, embolei tudo aqui, né, porque são separados, mas estão contidos, né? Então vamos falar de alguns tipos de cultura organizacional aqui, para a gente poder passar a ter um entendimento legal também a respeito disso aí, tá? Muito bem, que Venato. Vamos lá, ó. Bom, tratando agora dos tipos de cultura organizacional, né? E aí são alguns slides aqui que eu trouxe para vocês, tá? E aí eu tenho 4 partes aqui, que é a cultura do poder, a cultura de papéis, cultura de tarefas e a cultura de pessoas, tá? Então todo esse material aqui foi retirado da escritora Moura, de 2019, que está nesse link aí que está no material, ó. .tel.com.br cultura organizacional, tá bom? Então ele foi retirado da íntegra lá, tá? Não é plágio, é cópia, tá certo? Eu citei o autor. Bom, até agora vimos como criar a definição de cultura organizacional, tá? Pensando em vários fatores aí, inclusive que a gente acabou de falar do que é Venato aqui. A importância da missão, visão e valores e quais perguntas essenciais para quem está pensando em desenvolver a cultura dentro da empresa. Mas saber as características culturais e qual o modelo que sua empresa se enquadra é tão importante quanto criar a cultura dentro da empresa. Para isso vamos utilizar o modelo mais famoso, os mais famosos, criados pelo filósofo irlandês especializado em comportamento organizacional, Charles Hand. Eu disse o modelo mais... Os modelos mais famosos não, mas é o modelo mais famoso no singular, tá bom, gente? Passou aqui despercebido. Bom, dá uma olhadinha aqui que eu vou explicar uma coisa para vocês. Veja que mais uma vez apareceu missão, visão e valores aí. Porque ela faz parte da cultura organizacional. Ela não é a base, não vou escrever a minha cultura baseada em missão, visão e valores. Paralelamente, ela vai fazer parte indiretamente e muitas vezes diretamente. Tá entendendo? Quando eu vou criar todo esse plano,
né? Nesse plano, na criação da missão, visão e valores, ela vai me dar subsídios para eu trabalhar o comportamento organizacional. Veja que nível de importância e como que a gente tem que pensar tão bem, e cada vez que a gente vem falando e mostrando, você vai vendo a importância de desenvolver um plano de negócio, um plano organizacional. Tá vendo, meus amigos, como que é? Vamos ver cada uma delas então. Vamos ver esse primeiro aqui, que é a cultura do poder, tá? Importante também, cara, falar muita coisa aqui a respeito, né, de poder. Vamos dar uma olhada, ó. Empresas que possuem a cultura do poder são aquelas que concentram a liderança em algumas pessoas. Essas que são capazes de influenciar a toda a organização. No caso de empresas menores, esse poder geralmente está centralizado no dono da empresa, que é quem comanda o negócio. Esse tipo de cultura corporativa é voltado para a conquista de resultados, existindo poucas regras, visto que o que acontece é dito por aqueles que possuem poder de decisão. Muito comum em empresas pequenas, esse modelo de cultura tende a gerar muito conflito interno, uma vez que o poder de decisão está centralizado em um único indivíduo. Olha aqui, meus amiguinhos, deixa eu contar uma história para vocês aqui, ó. Essa citação aqui, ela é totalmente correta, porque eu já vi isso muito. Existem 3 tipos de organizações em que a gente consegue diferenciar muito bem. A empresa que é pequena, que ela é comandada pelo seu dono, e ele coloca a cultura dele lá. Às vezes ele também não entende nada disso aí, mas a coisa vai acontecendo naturalmente, sem ele pôr no papel e sem ele desenvolver uma cultura que ele de fato deseja. Tá? Claro que em outras situações, alguns conhecedores, alguém que já estudou, que sabe como lidar com isso aí, acaba empregando mesmo a sua empresa pequena. Segundo tipo, a empresa familiar. Essa é terrível. Por quê? Porque trabalha pai, mãe, filho, nora, genro, irmão, todo mundo ali dentro, aí todo mundo dá um pitaco, porque ele é o filho do patrão, é a mulher do patrão, é a cunhada do patrão. Então, esse tipo de cultura é terrível para você se formar bastante consciente do que você está desenvolvendo. E a terceira são das organizações mais bem formadas, mais bem organizadas, né? Empresas que têm já um seu planejamento muito bem feito, muito bem elaborado, né? E alinha as pessoas àquele pensamento. Não é tão difícil aplicar numa empresa grande, porque você cria suas leis lá dentro e faz cumprir. É a cultura da empresa aqui, a gente trabalhar dessa forma, tratar dessa forma, não poluir, sempre dar razão ao cliente, coisas dessa turma aí, tá certo? E seguindo então, vamos lá para o segundo. O segundo é a cultura de papéis. Olha, a cultura de papéis possui um foco nas funções desempenhadas por cada indivíduo dentro da organização. O poder nesse tipo de organização é determinado pela posição da pessoa na estrutura organizacional. Essa cultura é orientada por regras, cargos e funções definidas, o que gera uma falta de flexibilidade na execução das tarefas, uma vez que cada funcionário só realiza o que foi determinado a ele. Este tipo de cultura resulta em profissionais mais acomodados que não se preocupam com o seu crescimento dentro da organização. Então vejam, meus amigos, enquanto a cultura de poder concentra, né, o poder é concentrado na liderança de algumas pessoas, tendo o cara do poder ali, é o chefe, normalmente o dono. Se é uma empresa grande, essa cultura já vem de formação e quem está ali precisa empregar ela. Na cultura de papéis, ela vai dar foco nas funções desempenhadas por cada indivíduo dentro da organização. Isso pode gerar, como disse ali no final, uma acomodação. Tá?
cara não se preocupa muito com o crescimento dentro da organização dele. Por quê? Ele passa a cumprir o papel dele e pronto, acabou. Né? Cada um tem que fazer o seu aqui, cada um tem que cumprir o seu papel. E aí eles pensam dessa forma, né, e acaba desenvolvendo de uma forma muito acomodada, né, de uma forma muito branda, talvez. Tá certo? Vamos lá para a terceira. Olha, meus amigos, enquanto a cultura que é a cultura de papéis, ele tá ali colocado no papel que essa pessoa desenvolve, né? O papel que essa pessoa tem como responsabilidade, né? Essa terceira aqui, a cultura de tarefas, ela é um pouco parecida. Tá? Ela não é no papel que a pessoa representa ali dentro da organização, mas sim na tarefa que ele desempenha. Tá? Então é um outro tipo de cultura que a gente vai fazendo, né? Poder, papel e agora tarefa. Tá? Isso aqui pode ser tudo colocado dentro de um plano só. Tá? A gente só está colocando aqui o que o nosso autor indicou. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no número 3. 3. Cultura de tarefas. Já a cultura de tarefas, o foco está nos projetos e o poder está nas mãos de quem tem a capacidade de resolver o problema, podendo ser uma equipe formada para tal ou apenas um indivíduo. O principal diferencial dessa cultura está nos profissionais que ocupam papel principal, assumindo responsabilidades e, junto com ela, liberdade para agir com criatividade em busca de soluções. A cultura de tarefas costuma influenciar de maneira positiva no clima organizacional da empresa, já que valoriza e dá liberdade para que seus colaboradores deem ideias e proponham soluções. Vale ressaltar que isso tem um grande poder de mantê-los motivados. Veja, amigos, cultura de tarefas, o foco está onde? Nos projetos. O poder está nas mãos de quem tem a capacidade de resolver o problema. Certo? Pode ser uma equipe, né? Pode ter a galera toda lá, né? Ou apenas um indivíduo só. Tá? Então, ela costuma influenciar de maneira muito positiva o clima organizacional. Porque a gente tem comportamento, cultura e clima organizacional. Clima eu vou falar mais pra frente. Lá no segundo bimestre a gente vai tratar um pouco mais a fundo. Vocês vão entender bem melhor a respeito do clima organizacional. Então, quando você trabalha num clima que é gostoso, num clima positivo, num clima motivado, todo mundo se sente num clima bom. Eu vejo muitos amigos que falam assim: o clima lá em casa não tá muito bom não, a mulher tá brava demais. Porque faz parte do clima, né, da sua casa, tá? Então a cultura de tarefas, ela ajuda muito a influenciar de maneira muito positiva no clima organizacional, tá? Valoriza a liberdade, né? Valoriza que os colaboradores deem boas ideias, boas e grandes ideias, inclusive, né, propondo soluções. Tá? É o que mantém os caras motivados, bicho. O negócio é mais embaixo. Beleza? Vamos lá agora a cultura de pessoas, que essa aqui é mais complicadinho um pouquinho. Número 4. Veja. 4. Cultura de pessoas. A cultura de pessoas, como o próprio nome sugere, o colaborador está sempre em primeiro lugar, independente do cargo que ocupa. As empresas que adotam este tipo de cultura valorizam muito o trabalho dos seus funcionários, a integração da equipe e o crescimento profissional de cada funcionário. Nesse tipo de cultura, há a consciência de que a empresa existe porque as pessoas estão ali e constantemente são incentivadas e, claro, valorizadas. Tá bom, pessoal? Olha pra mim aqui, ó. A cultura das pessoas, a gente está falando de colaborador, de gente.
das pessoas que compõem a nossa equipe, tá? E aí quando você vem com essa ideia da cultura de pessoas, né, o colaborador está sempre em primeiro lugar. Eu estou sempre dando ênfase à cultura dessas pessoas. Eu só tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu tenho pessoas muito diferentes que não estão alinhadas dentro da empresa e depois sair da bode lá na frente. É um cuidado que a gente tem que ter, tá? Não pode passar batido, tá? Beleza? Então, esses 4 aí são os tipos de cultura organizacional que foi citado por Charles Hand, né, filósofo irlandês especializado no comportamento organizacional. Tá bom, pessoal? Vamos continuar então. Vamos ali agora para uma nova matéria aqui dentro, para a gente poder entender um pouquinho sobre o ser humano, né? Sobre racionalidade, inteligência, coisas que a gente está muito ligado aí nesse meio comportamental, beleza? Vamos ver a citação de Cobra ali, olha. Segundo Cobra 2006, na página 123, o ser humano é racional ou inteligente. Daí decorrendo as práticas sobre seu consumo baseadas na razão, no intelecto, na comparação de lucros e perdas, nos processos de aprendizagem e generalização. Como ser emocional, numa base que pode ser tanto consciente como inconsciente, daí decorrendo as práticas sobre o consumo baseado na estimulação, supondo-se que níveis não racionais controlam o comportamento, como ser social numa base se influencia de regras em que a regra principal é fazer parte do grupo. Daí decorrendo as práticas sobre o consumo baseado em pressão social. Veja, pessoal, aí é o seguinte, aí entra 2 questões que eu já trouxe para vocês. Eu já trabalhei no neuromarketing, no marketing, né, várias disciplinas aqui que eu trato de comportamento, e que a gente fala que o ser humano ele é racional, que ele é inteligente, né, que ele tem as razões, mas que ele também é emocional. Tá? Então nós temos o lado emocional e o lado racional. Tá? Não consigo ter 100% de um e 0 do outro. A não ser que seja um psicopata, né? Que aí eu não tenho emoções. Aí eu não sinto nada. Tá? Mas isso aí também já é patologia, então não vamos tratar disso. Todos nós temos razão e emoção. Uns um pouquinho mais de razão, um pouquinho menos de emoção. Outros ao contrário. Outros são mais emotivos, tá? E menos racionais. A gente consegue ver muito isso aqui no comportamento entre homens e mulheres, né? O homem ele é um pouco mais racional pelo seguinte, pelo instinto de caça, né? Então o seu cérebro reptiliano ele tem uma função de caça, de sobrevivência muito mais forte. Então ele é capaz de pescar e ficar horas olhando para a represa, para o rio. De caçar, parar debaixo de uma árvore e ficar horas esperando a caça. Já a mulher não. Já a mulher, por ter o dote de ser mãe, né, de reprodução ali, ela é mais emocional, ela é mais emotiva. Então ela acaba comprando, inclusive, muito mais pelo lado emocional do que do lado racional. Essa regra não vale para todas, tá? Existe exceção da regra aí. Não vale para todos. Tem mulher que é super racional, pouco emocional. E tem homem também que é o contrário. Eu por exemplo, sou muito emocional. Eu só for medir ali, eu sou mais emocional que racional. Só estou falando para vocês o que vem das obras aí de neuromarketing que nos explica nos atos e hábitos de consumo a respeito disso aí, tá bom, pessoal? Beleza? Cuidado no emprego disso aí, tá bom? Vamos lá para outra, olha. A cultura pode ser entendida conforme Taylor. Esse Taylor aí não tem um A não, viu? É o Y mesmo, tá? Eu até conferi lá na bibliografia se não estava errado.
né? No próprio livro está assim, e eu mantive da forma que está, tá? Então, conforme Taylor, citado por Horton e Hunt, 1980 na página 40, como, abre aspas, o todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade, fecha aspas. Assim podemos pensar a cultura como uma construção coletiva que direciona as ações dos indivíduos em sociedade. E por consequência também nas organizações, conforme Souza, 2014, página 21. Já para... Olha, eu sinceramente eu busquei saber a pronúncia correta desse autor, mas eu não encontrei muitas obras dele, né? Inclusive, eu encontrei essa citação, eu não sei se é Schein ou Schein, tá? Se for alemão aí vai ser um Schein, tá? 1992, página 12. A definição de cultura é um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo aprendeu à medida que resolvia seus problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser considerada válida e, portanto, para ser ensinada aos novos membros como o meio correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas, tá? Só chamando a atenção aqui sem mudar, tá? Não esquecer aqui que o Taylor fala sobre o complexo inclui conhecimento, crença, arte, moral e direito, costumes, entre outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, né, como membro da sociedade, tá? Seguindo, próximo slide. Tipologias da cultura organizacional, né? Inclusive eu até coloquei um livro da Maria Esther de Freitas aqui sobre cultura organizacional, né, que fala sobre a formação, tipologias e impacto, tá bom? Então, na medida em que aqui se propõe uma nova tipologia de cultura organizacional, com foco em empreendedorismo, faz-se necessário listar algumas tipologias definidas por pesquisadores. A tipologia de cultura por Handy e Harrison, em 1976, considera os canais de poder dentro de uma determinada estrutura ou sistema organizacional. São elas a saber. Vamos lá. Passando aqui, ó, olha o outro aqui, Salles 2014, página 4. Tá? Primeiro, cultura do poder. Encontrada em pequenas organizações empresariais, possui a forma de teia e o poder concentrado em um determinado ponto, talvez o seu fundador. E o segundo é a cultura de papéis, também conhecida como burocracia, trabalha pela lógica e pela racionalidade. Esta cultura é bem sucedida em ambientes estáveis, ou quando a organização pode controlar o ambiente, como nos casos de monopólio e oligopólio. Veja, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Eu estou trazendo uma outra ótica, um outro autor. A gente está abordando aquele assunto que nós vimos anteriormente, tá? E agora falando sobre uma outra ótica. Veja que ele vem para corroborar, né? Mais uma vez falei aqui da cultura do poder e da cultura dos papéis, né? E aí a gente vai falar das outras culturas aí, inclusive da cultura de pessoas, né? Então, meus amigos, essa abordagem, quando a gente... Eu não vou ficar aprofundando porque eu já falei um pouco com mais tempo ali nas anteriores, mas só para que vocês possam perceber que quando vem de outros autores, né,
as coisas se assemelham muito. E aí vem o outro autor aqui, corrobora com a gente, inclui mais informações, enriquecendo mais o nosso conhecimento a respeito da cultura, dessa tipologia que a gente veio tratando aqui, né? Que a cultura do poder aqui, como ele fala, né? Possui uma forma de teia e o poder concentrado em um determinado ponto. Né? Cultura do poder, de quem está no comando, né? Enquanto de papéis é daquele cara que cumpre o papel lá dentro da organização, né? Os caras que trabalham em monopólios e oligopólios gostam muito disso aí. Funcionário público também. Né? Funcionário público é muito baseado em culturas de papéis, tá certo? Seguindo então, vamos ver mais as outras duas aqui. Né? O que o autor trouxe para enriquecer mais o que a gente já tinha visto. Tá? Veja lá. Ó. Cultura da tarefa, orientada para o trabalho ou projeto. Pode ser representada por uma estrutura do tipo em rede, sendo o trabalho em equipe bastante estimulado. Esta cultura é adequada para ambientes que exigem flexibilidade, rápida adaptação, reação e criatividade. Né? Uma cultura baseada na tarefa, tá? Diferente do anterior, que era no papel. Papel é uma coisa, tarefa é outra. Tá? Papel é o que ele desempenha lá, tarefa é o que ele cumpre aqui como suas obrigações. Tá? Depois o quarto, que é a cultura da pessoa, das pessoas. Pouco comum. Até porque se você for se basear só na cultura de uma pessoa, né, o que vai acontecer com a nossa estrutura? Então ela é centralizada no indivíduo, né, ou seja, todos os demais aspectos, como estrutura, equipamentos e tecnologias, são secundários ao interesse da pessoa ou do seu grupo. Né? Alguns exemplos são a ordem dos advogados, comunidades, hippies, famílias, né? Falei para vocês que é problema quando a empresa é familiar, né? Entre outros aí, conforme Salles 2014, né? Página 4. Ok? Beleza? Olha, eu vou trazer para vocês agora um quadro bastante interessante, uma figura, né, que vai mostrar um diagrama ali, como que funciona. Eu vou bater rapidinho nele aqui, senão a gente vai perder muito tempo nesse gráfico. Vocês podem pegar na apostila depois e, né, comer ele, né, estudar à vontade esse gráfico aí, tá? Então essa é uma figura dos modelos de estágios do processo de decisão do consumidor e também dos principais fatores influenciadores, tá bom? Dá uma olhadinha lá na tela, ó. Figura 1, modelos de estágio do processo de decisão do consumidor e os principais fatores influenciadores. A fonte disso aí é Engel, Blackwell e Maynard, ou Mignard, 2000, página 84. Então, olha, do lado direito a gente tem as influências ambientais, né, cultura, classe social, influência de pessoas, família, situação, tudo isso aí. E também as diferenças individuais, que são recursos do consumidor, motivações, envolvimento, conhecimento, atitudes, personalidade, valores, estilos de vida, tá? Todos esses aí, você pode ver que tem uma flecha ali que vai ter as suas influências e a busca dessas informações, tá? Se eu sair daqui das influências ambientais, vai haver várias coisas aqui. Por exemplo, busca de informações, avaliação das alternativas, né, com as diferenças individuais de compra-consumo, a busca da necessidade também. Tá? Então ele vai enrolar um monte de coisa aqui até chegar na memória do sujeito, chamar a atenção dele. Tá? Olha lá, que pode ver que o segundo lá, depois da exposição, é atenção, compreensão e aceitação. Então, ele tem vários caminhos para ser seguido aqui nesse diagrama aqui, né? Nessa figura como modelo. Veja que os estímulos que está ali do lado esquerdo, ele é dominado pelos profissionais de marketing, dominado por profissionais não mercadológicos também. Tá?
A busca externa vem da insatisfação no caso da avaliação do pós-consumo, né? Ou ainda toda aquela linha que passa ali da busca de necessidade, busca de informação, avaliação de alternativas, compra, consumo. Pode haver descarte, pode haver insatisfação, e aí você vai fazer uma outra busca lá, uma busca externa, tá? A satisfação pode ser que volte para a avaliação da alternativa, por isso que ele está pontilhado ali. Tá? É um quadro bastante complexo, não dá para explicar ele para vocês aqui em 5 minutos, tá? Mas com uma leitura mais aprofundada, nessas obras aí de comportamento e de cultura organizacional, a gente passa a entender mais como funciona então, porque um fator de influência ambiental é a cultura, tá certo? E pode ver que ela vem em primeiro lugar ali do lado direito no quadro superior, tá bom? Seguindo então, vou falar agora sobre esse outro autor. Segundo Shu, né? Eu não sei se pronuncia assim, mas vamos seguir. Segundo Shu, 2010, o interesse pelo estudo da cultura organizacional teve início após a Segunda Guerra Mundial e foi influenciado pelo declínio da produção americana e pelo sucesso das organizações japonesas. Você sabia que um dos segredos da supremacia japonesa estava em sua cultura altamente coesa? Depois eu vou dar um outro exemplo dos alemães para vocês. A cultura japonesa é fortemente pautada no espírito de equipe e nos princípios de disciplina e ética. Essa combinação possibilitou a construção de organizações coesas. Olha só, vale a pena repetir aqui, ó. A cultura japonesa é fortemente pautada no espírito de equipe e nos princípios de disciplina e ética. Essa combinação possibilitou a construção de organizações coesas nas quais os mesmos objetivos eram compartilhados entre os membros, diferentemente da cultura individualista presente nos países ocidentais. E eu trago, olha só, eu trago 2 exemplos muito bacanas a respeito disso aqui. Tanto o Japão quanto a Alemanha foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. O Japão derrubaram 2 bombas atômicas lá, né? Hiroshima e Nagasaki, todo mundo sabe. Os caras têm uma crença e uma cultura tão fortalecida, né, de comunidade, de se autoajudar, que eles se reconstruíram rapidamente. O povo alemão também. A Alemanha foi totalmente destruída, né, pelos russos, pelos americanos, né, por essa galera que eram aliados aí. Eles simplesmente acabaram. Berlim virou escombros. Em menos de 20 anos eles tinham reconstruído tudo funcionando a mil maravilhas. Aqui no Brasil, meu filho, se cai o muro, fica lá 2 anos para você levantar ele de novo, porque a nossa cultura não é essa. A gente tem uma cultura ocidental, né? Apesar que Berlim tem Berlim Oriental e Ocidental também, tá? Mas a nossa cultura não é essa. A cultura ocidental é muito individualista, né? O latino, principalmente, ele é um cara egoísta, ele pensa nele primeiro, na família dele, depois vai pensar nos outros. Olha, o que acontece no Japão quando ocorre qualquer coisa aí? Por exemplo, deu um tsunami lá, arrebentou com tudo. O que os japoneses fizeram? Eles não foram para o supermercado comprar tudo que tinha lá para estocar com medo de passar fome. Pelo contrário, eles iam lá e compravam só o que eles iam comer naquele período. Por quê? Para sobrar para os outros que teve a casa destruída, que teve um certo problema. Cara, isso é uma cultura, isso aí é muito bacana. É muita coisa envolvida, ética, respeito, educação. Aqui no Brasil fizeram uma greve dos caminhoneiros aqui. Formou fila, nego ficou 2 dias na fila do posto de combustível. Aí acontece, encheu o tanque e ia para casa. Aquele que precisava do combustível não tinha. Chegou uma hora, parou, acabou tudo. Ao invés de ajudar, né, os caminhoneiros lá na greve, não comprando combustível, que aí o posto tem que parar, não vende. Não, eles consumiram tudo.
Então, é de dar vergonha às vezes, né? A gente tem muitas pessoas do bem no nosso país, mas a maioria tá bem estragadinha, bem fora de questão. Às vezes a gente sente até vergonha de ser brasileiro, apesar que tem muita coisa positiva também. Né? A maior vergonha que eu tenho do Brasil são os nossos políticos, de qualquer lado que seja. É vergonhoso, né? Então isso é questão de cultura, tá? Vamos lá para a fase final, nós temos mais 2 aqui a bibliografia para a gente poder encerrar. Dá uma olhadinha bem rapidão, ó. Outros fatores que geraram interesse no tema foram a necessidade de resposta aos problemas práticos identificados no ambiente gerencial e a busca de um contra-ataque a problemas de desintegração, conforme Shu 2010. Nesse contexto, a análise da cultura organizacional torna-se um instrumento poderoso para aumentar a competitividade das organizações, pois a coesão, olha a coesão de novo aí, gente, a japonesada consegue fazer isso muito bem, tá? Pois a coesão mantém os funcionários engajados para o alcance de um objetivo comum. É relevante destacar desde já que a estratégia, os objetivos, o modo de operação das empresas e o comportamento das pessoas são influenciados por elementos culturais, conforme Souza 2014, página 22, tá? Dá uma olhadinha, ó. Mais uma vez a gente falando aqui que, ó, onde que ele fala aqui? O comportamento das pessoas são influenciadas por elementos culturais. Se ele tem a cultura de ser lambão, ser devagar, vai ser. Aí a gente vai ter um problema sério dentro da organização lá. Depois fala que o cara é devagar demais, quase parando. Tá certo? Beleza, então? Bom, eu vou passar o último slide agora pra gente poder encerrar. Depois eu passo a bibliografia logo na sequência. E aí a gente encerra essa aula de hoje, que eu achei bacaníssima, muito produtiva, um material riquíssimo aqui de várias obras, né, publicadas aqui junto com esse material nosso, tá? Então, para encerrar, dá uma olhada aqui na citação de Shen ou Shen. De acordo com Shen ou Shen 2009, página 3, a cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, ou descobriu, ou desenvolveu para poder lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, os quais funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, de pensar e de sentir, conforme Souza, que eu iniciei o material 2014, página 23, tá bom, meus amiguinhos? Olha aqui o nosso referencial bibliográfico na sequência, tá? Temos uma porção de obras aqui, tá? Essa Souza aqui eu fiz a base lá inicial e a base final, né? Mas temos muitos outros autores aqui, a maioria deles são autores internacionais, de fora do país, tá beleza? Então assim nós, né? Olha aqui pro tio, nós encerramos a nossa aula de hoje, uma aula riquíssima, muito material. Se tivesse em sala de aula, eu ia levar 2 aulas para passar isso tudo aqui para vocês, tá? Que a gente falou de alguns temas a respeito do comportamento do consumidor e a cultura organizacional. Então abordamos cultura organizacional, tipos de cultura organizacional, tá? Uma historinha bem curtinha ali para vocês entenderem de onde veio, e as tipologias da cultura organizacional. Veja, pessoal, nessa semana, nessa aula especificamente, eu não vou cobrar atividades de vocês, tá? Porque vocês estão aí, a gente está tendo essa semana do administrador, vocês também receberam um convite para poder participar, né? Não sei se estão participando, mas está ocorrendo lá. Então, na próxima semana nós já vamos ter provas, e aí eu não vou cobrar essa semana, então semana que vem provas. Aí quando a gente voltar, a gente forma um outro material para a gente poder colocar aí uma palavrinha-chave para vocês, mas a atividade do portal e do fórum, tá bom?
esse material está divulgado no meu canal do YouTube, Alex Caparelli, tá bom? É só entrar lá. Entra lá, dá uma curtidinha para eu saber que você teve por lá. Olha, tô sabendo quem são os alunos que estão assistindo, tá bom? Tenho também o meu canal profissional, que é o Planeta Marketing Oficial. É um canal com episódios de curta duração chamado Aprendendo Fácil, tá bom? Episódio de 5, 6 minutinhos aí, rapidão. Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, envie um e-mail para mim, ó, nesse endereço que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? E mandando um e-mail aqui, a gente já responde rapidamente para vocês aqui, tirando toda e qualquer dúvida, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima semana com as atividades avaliativas, né? E na outra semana, daqui 2 semanas, a gente volta com as aulas normais de segundo bimestre. Um grande abraço para vocês e até lá!